Pessoal, todo empreendedor que eu conheço que faz esse tipo de coisa acaba morrendo na praia. Uma questão é o ego, né? O que é o ego inflamado para um empreendedor? O empreendedor que tem o ego inflamado, ele não vai conseguir aceitar a colaboração de outras pessoas. Por quê? Porque ele vai querer fazer, né? Ele tem medo de que, de repente, a ideia da outra pessoa vai ser uma ideia melhor. Uma outra coisa é a questão do feedback, né? Ele não aceita a opinião de outra pessoa, porque ele quer ele fazer. Uma outra coisa que ele vai ter tomada de decisões impulsivas, porque ele acha que só ele é que entende disso, né? Eu vejo muitas pessoas que conversam comigo falando assim, porque eu sou isso, porque não sei o quê. Às vezes a gente vai visitar alguma empresa, né? A pessoa fala assim, porque eu sou formado nisso, porque às vezes a pessoa tem uma graduação, não lê nada. E não estou desmerecendo graduação, mas a pessoa às vezes acha que ter um título, ele é importante porque eu vou ter, aquele conhecimento, e na realidade a pessoa às vezes passou pela faculdade, às vezes até colava, não tinha conhecimento nenhum, não lia um livro direito, e ainda fica querendo dizer assim, porque eu sou, né? Porque não, aquela pessoa me dá uma ideia, a pessoa falar, quem que é ela para falar o que eu tenho que fazer? A gente vê muito isso, né? E isso é a questão do ego, né? Quando a pessoa ela não tem um ego inflado, ela entende o que ela sabe, ela entende o que ela tem que aprender e que ela tem que aprender com pessoas que talvez não, pessoas que saibam mais do que ela. E a pessoa que ela tem um ego inflamado, ela também tem essa questão de problemas seríssimos com relações interpessoais. Ela não consegue lidar com o outro, porque ela é demais, é só ela que sabe. E a gente vê muito isso, e isso atrapalha muito o empreendedorismo. Atrapalha muito uma pessoa que está gerenciando um negócio. Nós não somos uma ilha. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito de estudar é a respeito de psicologia do Jung. Ele fala sobre individuação, o conceito de individuação, que é justamente como a gente deve lidar com essa questão do ego. Eu acho interessante vocês verem um pouquinho a respeito disso. Uma outra coisa também que pode acontecer de ter falhas é quando os empreendedores eles ficam preocupados com determinadas coisas e não vão atrás do que realmente importa, né? Como, por exemplo, a pessoa é muito perfeccionista, né? Ela quer fazer, por exemplo, eu tenho que colocar aquela determinada cor, porque se eu não colocar aquela cor, ela não vai mostrar, né, da questão da psicologia das cores, ela não vai mostrar o que eu tô querendo falar, porque o azul, eu tenho que colocar o azul, porque o azul é poder, o azul não sei o que lá, porque o amarelo, ele remete... Não, gente. Quando você fica preocupado com determinadas coisas e não vai atrás do que realmente tem importância, que é, de repente, no caso, por exemplo, gerenciar o cliente, né? Saber, por exemplo, você não focar, por exemplo, no que realmente importa, que é o cliente, você ficar só mais preocupado, por exemplo, com a questão de ter um lucro a curto prazo, que isso também atrapalha muito, porque a gente acaba atropelando as coisas. A questão, por exemplo, de você querer só ficar microgerenciando e não delegar tarefas, que você entra naquela questão do ego, né? Que o teu ego inflamado não vai deixar que você delegue, você vai querer gerenciar tudo o que acontece na empresa. A questão de inovar, as pessoas têm muita resistência à questão da inovação. Eu não vou colocar nada no Instagram. O que fulano vai pensar? Vai achar que eu sou blogueirinho, blogueirinha, né? Gente, tem que parar com isso. Quem quer empreender não pode se preocupar com o que o outro fala. A questão do foco, por exemplo, no cliente é uma coisa muito interessante, porque assim, quando a gente faz visita em empresa, e mesmo quando às vezes você vai fazer um determinado curso, eu fico só observando, né? Às vezes você chega num lugar e a pessoa, o dono do empreendimento, né? Ele fica tão preocupado com a vida dele, com o ego dele, com falar sobre a vida dele, que às vezes ele esquece de dar atenção para o cliente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Quando a gente vai, por exemplo, a gente tem um determinado negócio e a gente tem um cliente que a gente vai receber, normalmente o cliente ele passou por vários problemas naquele dia. Não que você vai ser psicólogo do cliente, mas ele passou às vezes por determinadas situações que ele precisa simplesmente falar. Ou de repente assim, o cliente também tem um negócio e de repente alguém não pagou aquele cliente, ou um fornecedor não deu certo, e a pessoa chega, né, às vezes nervosa,
ou quer falar, quer contar alguma novidade, e aí o dono da empresa, né, no caso o fornecedor do serviço para aquele cliente, ele só fala da vida dele, né? É porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, só conta aquilo lá, e fica 2, 3 horas falando da vida dele e esquece do outro, tá? Isso é uma coisa que atrapalha muito. O cliente chega uma hora que ele fala assim, não, eu não vou mais naquela pessoa, né? Aquela pessoa só fala da vida dela. Então tem que tomar também muito cuidado com isso. Eu gosto muito de citar o Peter Drucker, que ele, inclusive eu tenho até aqui um livro dele, que é O Gerente Eficaz, que ele vai justamente abordar isso, né? Que a gente tem que ter realmente o foco no nosso cliente, que o cliente ele é importante. Então, depois eu vou deixar escrito para vocês procurarem a respeito. Eu gosto muito dele, tem outros livros também muito interessantes, mas esse aqui realmente é um livro que eu indico. Ele está na 3ª edição, ele é um pouquinho velhinho, acho que teve outras edições aqui, mas está valendo. Eu paguei 5, para quem fala assim, Rita, você tem um monte de livro aqui atrás, né? Você tem um monte de livro, eu não tenho condição de comprar livro. Gente, paguei R$5 no sebo, tá? A gente não compra só, a gente pode ser, claro que é interessante você comprar livros nas livrarias, até para você fomentar para você fomentar o negócio, né, das livrarias, porque, por exemplo, na minha cidade só tem fechado livraria, mas você também pode comprar no sebo. Às vezes tem, por exemplo, edições que você quer, que no caso eu queria essa edição, então eu fui achar por R$5, tá? Então não é desculpa. O que dá para comprar com R$5 hoje em dia? Acho que nem uma paçoca, né? Bom, depois eu mostro esse aqui. Aí nós vamos falar sobre mais uma outra coisa. Trabalhar com inteligência é fundamental para um empreendedor. Rita, eu tenho que ter então QI elevado? De jeito nenhum, né, gente? Mas você tem que ter interesse em ter conhecimento, estabelecer metas claras e prioridades, porque através do conhecimento você vai entender, conversando com outras pessoas, com pessoas que sabem mais do que você, o que é importante para o seu negócio também, porque a gente se espelha muito, né? Eu costumo dizer que o empreendedor tem que ser que nem a criança. A criança, normalmente, ela se espelha nos pais. O empreendedor vai se espelhar nos pais deles, que seriam empreendedores que conseguiram atingir o sucesso que a pessoa, de repente, quer atingir e que não sabe qual é o caminho. Uma coisa importante também nessa questão da inteligência nos negócios é automatizar tarefas menores, né? E entra a questão também no ego. Quando você tem um ego inflamado, você não vai querer automatizar tarefas, mas tem coisas que às vezes você vai perder tempo. E isso não é inteligente, né, gente? Delegar responsabilidades também é uma coisa inteligente se fazer para quem tem um negócio e investir em desenvolvimento pessoal. Aí a pessoa vai falar assim, mas eu não quero pagar aquele mastermind lá, para quê? Aquele povo lá que fica enrolando. Não, gente. Imagina você ter, por exemplo, uma consultoria com o Tim Ferriss, que fala justamente dessa questão da inteligência, né, nos negócios. Para quem não conhece Tim Ferriss, ele é um empreendedor que fala justamente sobre a questão da inteligência, como você gerir um negócio de forma inteligente. Inclusive, eu gosto muito de um autor, que é o Malcolm Gladwell, que ele escreveu 2 livros que eu gosto muito. Um é Outliers, tá? Eu gosto demais desse livro. E o outro é o Ponto de Virada, que eu indico muito para vocês. Esses 2 livros são muito interessantes e que ele fala que o sucesso não está em você trabalhar muito, mas você trabalhar no que realmente importa. Bom, gente, aí para você que nunca conseguiu ganhar dinheiro na internet, tem um monte de dúvida, não sabe o que fazer, fica desesperado e fala assim, nossa, é um monte de conhecimento, mas como que eu faço? Bom, Tiago e eu escrevemos um e-book que chama 36 maneiras de ganhar dinheiro na internet. É totalmente gratuito. Ele está aqui, o link na descrição. Estará fixado também no primeiro comentário, tá? E nesse e-book tem as 36 maneiras de como ganhar dinheiro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim uma mensagem, que terei todo o prazer em responder. Espero que vocês tenham gostado e eu deixo uma dica importante. Se você não gostar do destino do seu barco, mude a direção da vela. Um forte abraço!